Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha em casa, nas galerias e autoridades presentes. Senhores, nós vivemos em um país que tem 52 milhões de cães, 22 milhões de gatos, conforme os dados do IBGE de 2013. Notem bem, esse número são apenas dos animais censados nos domicílios. Então, nós podemos considerar que animais errantes, abandonados pelas ruas, por esse Brasil afora, sejam mais ou menos esse mesmo número. Então, a conclusão é que nós temos nesse país, possivelmente, quase o mesmo número de animais domésticos do que pessoas. Isso nos faz tirar algumas conclusões. Por exemplo, nós somos um país que gosta muito, que ama os animais, podemos dizer assim. Mas se o amor pelos animais ele é democrático e ele permeia todas as classes, o cuidado com esse animal, em termos de esterilização, atendimento veterinário, ele não é democrático, pelo contrário. Apenas as classes mais favorecidas têm acesso a esse serviço. Então, o que nós temos? Um contingente enorme de animais vagando, doentes, abandonados, e que podem se tornar vetor de muitas doenças e ser um grave problema de saúde pública. Eu quero ressaltar que o animal, ele não é um problema. Pelo contrário, ele é uma coisa muito boa na nossa vida. Ele se torna um problema quando os governos omissos não determinam políticas públicas para equacionar essa situação de forma ética e respeitável e com respeito à vida desses animais. Então, aí nós temos um grande problema de saúde pública. Florianópolis, no ano de 2005, ela saiu à frente, ela foi uma das pioneiras no Brasil ao implantar uma política pública de contenção de natalidade, e com muito sucesso. Vocês imaginem, há 12 anos, ela estava fazendo o que outras cidades ainda nem sonham, nem pensam em fazer. Porém, há um problema. Florianópolis, ela não está sozinha. Ela vive, ela existe numa área metropolitana muito grande, rodeada de outros municípios, que não tem limites geográficos definidos. Então, muito do serviço, do trabalho feito em Florianópolis, ele acaba sendo diluído, porque se esvai para outros municípios. Florianópolis atende animais dos outros municípios, animais dos outros municípios que não têm esse serviço, vêm e são abandonados em Florianópolis. Então, todo tipo de política pública numa região como a nossa tem que ser encarada na área metropolitana. Então, é dessa ideia que surgiu essa nossa palestra, a necessidade de políticas públicas para resolver esse problema em conjunto. Então, eu deixo com vocês, a doutora Renata Fortes. Convido, então, para fazer uso da palavra, sobre gestão pública e direitos animais, a doutora Renata Fortes. Por até 20 minutos, tá bom? Se precisar de mais, eu concedo mais. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite da vereadora Maria da Graça Dutra, agradecer a presença aqui de Vossas Excelências, o público aqui presente, quem está nos ouvindo também pela TV Câmara. Dizer que é um imenso prazer hoje estar aqui para falar de uma temática que é de fundamental importância nos dias de hoje. Então, os direitos dos animais pode parecer algo novo, mas na realidade não é. A gente tem direitos animais no nosso sistema jurídico desde 1934. Uma legislação extremamente avançada que criou a figura do substituto processual para os animais.
O que significa isso em termos práticos? Significa que a legislação, o sistema jurídico, possibilita aqui uma entidade de proteção aos animais, ou o Ministério Público, tanto estadual como federal, tomem para si, então, a responsabilidade de lutar pelo interesse daquele animal que está tendo seu direito violado de alguma forma. E isso não é só para a fauna doméstica, isso também é para a fauna silvestre e fauna domesticada também. Mas quando a gente fala de direitos animais, é necessário, para que haja uma plena compreensão dessa legislação, é necessário que a gente faça uma mudança no nosso pensamento. Porque se hoje nós temos um grande contingente de animais, tanto da fauna doméstica como da fauna silvestre, em risco, em situações cruéis, em situação de tratamento cruel, de maus tratos, é porque nós, seres humanos, em determinado momento da nossa caminhada, nós cometemos um erro histórico, que foi classificar e ver os animais como seres inferiores. Eles não são seres inferiores, eles são seres diferentes de nós. E nós não precisamos, para garantir direitos aos animais, igualar os animais aos seres humanos. Isso também não é uma visão correta, né? Porque tem muita a questão da humanização dos animais. Tentar encontrar pontos, né, em comum entre seres humanos e animais, para que você possa, então, fazer valer direitos animais. Não é necessário nada disso. O que é necessário é que nós tenhamos uma visão, que nós, na realidade, transformemos a nossa visão antropocêntrica para uma visão biocêntrica. E isso é uma necessidade, isso é uma urgência, não ditada apenas pelos direitos animais, mas ditado também pela nossa condição ambiental atual. Né? Nós estamos, pela forma como nós criamos o nosso sistema mundo, nós estamos agredindo o nosso planeta de uma tal forma que ano passado nós já começamos a trabalhar no vermelho. Ou seja, nós já estamos usando recursos naturais, né, que vão fazer uma falta imensurável em pouco tempo. Então, que olhar que a gente tem que ter hoje para resolver essas questões? Porque são questões que vai chegar um momento que a gente vai ter que se debruçar sobre elas, quer a gente queira, quer não. Nós não teremos mais a opção. Quero fazer desse jeito ou posso fazer de outro jeito? Não, necessariamente a gente terá que fazer de algum jeito, aonde nossas ações tenham, então, uma sustentabilidade. Então, quando a gente pensa em preservação ambiental, a gente pensa o quê? Numa necessária mudança de hábitos. Né? Isso daí está na mídia, está em informação. Né? Hoje os cientistas já falam que nós já entramos na 6ª grande extinção em massa, sendo essa provocada por nós, seres humanos, pela nossa forma de nós nos relacionarmos com o meio ambiente. Mas quando a gente fala em direitos animais, é tão interessante que a gente ultrapassa essa questão da preservação ambiental. Porque a preservação ambiental, eu penso num sentido amplo. Né? Preservar o meio ambiente é um direito difuso, é um direito de todos, como é um direito particular de cada um de nós. Mas e os direitos animais? Que tipo de direito é? Qual é a natureza jurídica do direito animal? É a mesma natureza jurídica dos direitos humanos. Direitos humanos, então, a natureza jurídica é o quê? Um valor, se reconhece um valor intrínseco em cada ser. Cada ser humano, independente da sua raça, da sua etnia, do seu credo, enfim, cada ser humano tem dentro de si um valor que o torna inestimável, insubstituível. E os direitos animais, ele vem nesse mesmo viés dos direitos humanos. Cada ser animal é um ser em sua individualidade. E isso não é uma questão ideológica. Isso não é uma questão, por exemplo, Renata, por ser defensora, ativista, advogada dos animais, que está aqui falando, não é uma posição pessoal minha. Isso é uma posição legal, isso é uma posição ética, que começou, então, a crescer no século passado, meados do século passado. E hoje já tomou um corpo, tamanho, que a nossa legislação, a nível constitucional, prevê os direitos animais. Imaginem, no artigo 225 da nossa Constituição, a gente tem o direito fundamental
na realidade, temos 2 direitos fundamentais dos animais. O artigo 225, quando diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse todos não são só seres humanos. A gente tem uma decisão no Rio Grande do Sul contra a caça amadorística, que a juíza reconheceu que esse todos também incluía os animais. A fauna também tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu estou saindo de uma gripe, então a garganta da gente fica extremamente sensível, né? Então, quando a gente pensa nessa questão dos direitos animais, então a gente tem que avançar para o novo paradigma. Da mesma forma que direitos humanos. Então, as pessoas, elas têm essa ansiedade, quem atua na questão dos animais, tem a mesma ansiedade de quem atua na questão dos direitos humanos. Nós temos todos os direitos já positivados, quer dizer, já tem dentro de uma legislação. Mas qual é o grande problema? É a eficácia desses direitos. A gente fazer com que esses direitos tenham uma eficácia real em termos práticos. Mas eu não consigo dar eficácia para esses direitos se eu pensar ainda com aquela visão antropocêntrica, de que a natureza está aqui para me servir de forma irrestrita, né, como a gente faz com os animais. Porque a gente tem dentro da nossa Constituição, então, como eu vinha colocando para vocês, o direito animal ao tratamento livre de crueldade, no inciso 7º do 225, e temos no 225 o direito animal ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ainda no inciso 7º, a gente tem uma disposição muito importante, que veda qualquer prática, então, que submeta os animais à crueldade, coloque em risco de extinção as espécies silvestres e, de alguma forma, vamos dizer assim, perturbe a função ecológica que as espécies possuem na natureza, a fauna silvestre. Então, vocês veem que, de toda forma, o legislador constituinte, ele conseguiu proteger essa fauna. Então, cabe a nós, sociedade, e aqui aos senhores e senhoras, fazer valer esse direito, porque a gente não pode depositar no judiciário a garantia dos direitos. Isso acontece também na questão dos direitos humanos, né? Então, quando a gente pensa nessa categoria de direitos animais, a gente começa a vislumbrar um horizonte onde, em algum momento, o poder público, né, seja ele poder executivo, seja ele o legislativo ou mesmo o judiciário, vai ter que fazer com que esse direito aconteça e que esse direito seja garantido. Na questão da gestão pública, em particular, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de hoje criar normas onde a gente não vai ter como foco apenas o ser humano. Então, quando a gente fala de gestão pública para os animais, a gente tem em primeiro plano os animais em si, como seres. E por que é possível a gente pensar assim? Porque a mesma ciência, né, que sempre teve um olhar para os animais, o que esse animal pode ser útil para a espécie humana? Então, sempre pesquisou os animais com esse viés. O que eu posso usar esse animal? O que ele tem, né, que então vai trazer algum benefício para a nossa sociedade? Mas essa mesma ciência também avançou, né, e nos mostrou há 300 anos atrás que os animais possuem senciência. O que é a senciência? Senciência é uma capacidade que o animal tem, assim como nós também, enquanto animais, temos, de sentir sensações e emoções. Tanto física como a nível psicológico também, como a nível mental. Então, isso já há 300 anos que já se sabe que os animais são sencientes. Em 2012, a Declaração de Cambridge, que foi uma declaração feita, né, por, vamos dizer assim, os maiores especialistas da neurociência, fizeram estudos, então, sobre a consciência animal. E chegaram à conclusão de que diversas espécies apresentam consciência animal. Que elas têm a capacidade de se perceber como ser, de perceber o outro e perceber o ambiente. E o mais interessante dessa declaração é que os animais listados que possuem essa consciência, então se pergunta, sim, mas seriam só esses? O peixe, aves? Não são só esses os animais, não são só essas as espécies. A questão é que nós não temos ainda ciência nem tecnologia suficientes para dizer se aquele animal, por exemplo, um inseto, também tem essa consciência. Então, não podemos afirmar que não tem,
né? O que nós não temos é capacidade de chegar a uma conclusão ainda. Então, com base nisso, pesquisadores aprofundaram mais ainda o estudo sobre as relações dos animais. E hoje já se fala de uma moralidade animal, que vem a contrapor essa ideia que é muito disseminada principalmente pela mídia, pelos programas televisivos, de que a natureza é cruel, de que os animais se relacionam sempre de uma forma cruel, que matam, enfim. Não, os animais têm comportamentos também que são classificados como comportamentos morais. Olha que interessante isso, né? Então foram feitos diversos experimentos e pesquisas onde se observou animais se ajudando, animais da mesma espécie se ajudando, ou animais de espécies diferentes também se ajudando. Então se observou uma cooperação entre os animais, né? Um senso de justiça entre os animais. Então a análise que a gente faz hoje dessa questão de eficácia dos direitos animais, ela perpassa também pelas novas teorias de justiça, né? Aquela visão que a gente tinha muito da ética de Kant, né? Quer dizer, um sujeito de direitos é aquele que pode contrair deveres. Então só poderia ser um sujeito, quer dizer, o sistema jurídico só estaria então presente para aquele sujeito se ele pudesse também contrair deveres. E a gente já viu que isso, né, a ética avançou, e hoje a gente tem outro olhar para essa situação, tanto que o nosso sistema jurídico ele inclui crianças, né, hoje o feto recebe proteção, pessoas com discapacidade mental. E as novas teorias de justiça, Martha Nussbaum trabalha muito bem isso, que é uma professora americana, ela trabalha muito bem essa questão, que ela inclui também dentro desse universo, vamos dizer assim, de seres que estiveram sempre à margem, né, dessas teorias de justiça, ela inclui também os animais. E por que isso? Baseado, então, na ciência, na necessidade de preservação dessas espécies também, porque a necessidade de preservação também é muito interessante, porque a proteção da fauna, principalmente no judiciário, ela teve início com aquela questão da extinção. Então, você trabalha a extinção, então, a função ecológica daquela espécie dentro do ecossistema. Mas a gente não pode perder o olhar de que esse ecossistema também nós nos aproveitamos e ele é imprescindível para a nossa própria existência. Como é também para as outras espécies, muitas vezes espécies que nem estão ameaçadas de extinção, mas também prescindem daquela espécie que está ameaçada. Então, o olhar que nós temos que ter hoje para a questão dos animais é um olhar de vanguarda. É um olhar que não no sentido de criar, né, precisamos de mais leis para dar eficácia ao nosso comando constitucional. Não, nós precisamos de leis que tornem efetivo o nosso comando, né, constitucional, porque lá ele é muito claro. Ao mesmo tempo que ele é um direito fundamental para os animais, ele cria no mesmo nível o quê? Um dever fundamental para nós, que temos o poder de decisão sobre a vida desses animais. Agora, não é uma tarefa fácil, tanto que também não é uma tarefa fácil na questão dos direitos humanos, né? Hoje, qual é o grande desafio do nosso século? É universalizar os direitos. Que a gente ainda no nosso país, quantas e quantas vezes a gente ainda ouve, né, que direitos humanos é direito de bandido. Quer dizer, esses clichês que esvaziam o sentido dos direitos humanos. São os mesmos clichês que a gente ouve com a questão dos direitos animais. E isso não esvazia só o sentido da nossa Constituição, mas nos torna pequenos também enquanto seres. Porque se nós temos uma ciência, né, se nós temos um sistema jurídico que já nos colocou o animal, o ser animal, na mesma condição que nós, seres humanos, sem que tire qualquer direito nosso. Isso é muito importante. Não são direitos que se excluem, né? Como é a questão ambiental também é vista em grande escala, né? A questão ambiental é um entrave ao desenvolvimento. Não, ela é um entrave ao desenvolvimento que destrói, né? Um desenvolvimento que nos coloca em risco. Aí sim ela é um entrave. Agora, a gente não pode esquecer o artigo 170 da nossa Constituição, que fala sobre a nossa ordem econômica e tem um dos princípios, é a defesa do meio ambiente. E sempre que a gente fala meio ambiente, a gente fala em flora e fauna. Isso é o meio ambiente. Então, quando a gente trabalha
a questão dos direitos animais, em nível dos 3 poderes, é um desafio, sem dúvida, ainda mais num país com tantas carências como é o nosso país. Mas o que a gente busca, né, o que a República, o nosso Estado democrático de direito busca, é uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Então, a gente não pode colocar os nossos interesses humanos, acima de tudo. Acima do meio ambiente, acima de outros seres humanos e acima dos animais. Em determinados momentos, a gente vai ter que ter a coragem de abrir mão de interesses para se preservar algo muito maior, que é a nossa vida, que é a vida do planeta. Vai chegar um momento em que nós não teremos mais a opção que hoje nós temos. Né? Porque hoje a gente ainda se outorga opções, né? de determinado tipo de política, determinado posicionamento, mas vai chegar um momento que a gente não vai ter mais essa opção. E, de alguma forma, a gente vai ter que encontrar a saída. Então, o gestor público que tem esse olhar, ele vai apenas antecipar o futuro, né? E fazer com que essa transição seja menos dolorosa possível para a nossa sociedade. A gente tem, em 2013, a ONU se pronunciou de que a dieta possível para o futuro da humanidade vai ser a dieta vegana. O que é a dieta vegana? É uma dieta, né, que na realidade o veganismo é muito mais do que uma dieta alimentar. Né? O veganismo é uma filosofia de vida onde você tem na sua mente que os animais não nasceram coisa. Eles não são seres para serem apreendidos e utilizados, abusados, enfim, conforme o nosso interesse. Não, eles são seres que demonstram cientificamente o interesse de viver, né, que têm a disposição de viver e sempre procuram uma vida melhor. Da mesma forma que nós, seres humanos, agimos, os animais também agem. Então, a ONU ela disse o seguinte: por que vai ter que ser uma dieta vegana? Porque é insustentável a nossa dieta atual em termos planetários. A criação de gado para alimentação, a criação, né, de suíno, de aves, ela já se mostrou insustentável. E isso não são os protetores dos animais que falam isso. Isso são os cientistas que falam. Né? O Banco Mundial também já se posicionou, a Organização Mundial da Saúde também já se posicionou nesse sentido. Então vai chegar um momento em que nós não teremos mais aonde, né, colocar gado, nós não teremos mais local para criar, para produzir o que esses animais, né, utilizam para se alimentar. E como é que nós vamos fazer, então? Então vai ser um momento em que a gente não vai ter mais essa opção. Hoje eu posso ter uma alimentação vegana, eu posso ter uma alimentação, né, à base de proteína animal. A alimentação vegana ela é mais do que uma alimentação vegetariana, porque não se usa nenhum derivado de animal. Né? Então entra o leite, manteiga, ovo. A vegetariana você exclui apenas a proteína animal e utiliza, né, os derivados. Então o que eu quero dizer aqui hoje para os senhores e para as senhoras é que o olhar sobre os direitos animais é um olhar de antecipar o futuro. Né? Esse respeito pelo outro ser, o controle, né, da fauna doméstica, né, ela é necessária não só para uma questão de saúde pública, mas ela é necessária também por uma questão de eficácia de legislação, por uma questão ética também. Porque nós estamos usando seres que criam laços afetivos, como nós criamos. Né? Nós temos aqui, em Santa Catarina, o único berçário de baleia franca. Porque a mesma proteção que cabe ao animal doméstico, cabe também ao animal silvestre e vice-versa. A lei não faz nenhuma distinção. Isso é muito importante. Então, nós temos aqui o berçário da baleia franca. Nós estivemos na universidade fazendo uma tarde de educação ambiental, Universidade Federal. 98% das pessoas que a gente conversou não sabia que existia um berçário de baleia franca. E 100% nunca tinha ido ao berçário. Que ele fica ali na região, né, de Imbituba, Garopaba, ali, naquela região Laguna, Imbituba e Garopaba. Doutora, mais 10 minutos? Pode ser? Mais 10 minutos, a conclusão. Esse berçário das baleias francas é de fundamental importância para a preservação da espécie. Nós estamos falando de um berçário, do local onde os animais migram da zona de alimentação,
vem até o nosso litoral, que são as enseadas pequenas e fechadas, para reproduzir, ou seja, para acasalar, para ter seus filhotes e preparar esses seus filhotes para o regresso à Antártica, onde é a zona de alimentação. Aqui, o sul, né, da nossa ilha aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, ainda tem uma parte da APA da Baleia Franca, que é uma unidade de conservação. E qual o olhar de preocupação que nós temos para esse ambiente? Nenhum. Não há uma política. Hoje, essa unidade de conservação, elas são 9 municípios, ela abrange 9 municípios. E até hoje ela não tem o plano de gestão. Ela foi criada em 2000, estamos indo para 2017. Nós não temos um barco para fazer fiscalização. Então, nós estamos contribuindo para o extermínio de uma das espécies mais importantes de cetáceos, né, que quase foi dizimada na caça, não está conseguindo se recuperar, são só 7 mil indivíduos, sendo que a Franca do Norte, que é a prima da que nos visita aqui, só tem 400 indivíduos, já entrou em processo irreversível de extinção. Então, hoje, o que nós temos para agregar nisso, nós temos o turismo ecológico, que a gente pode agregar nisso, um turismo de observação, um turismo de voltar pesquisas sobre esses animais, mas não, a gente só... O único viés, o único olhar que a gente tem para esses animais é do interesse econômico. E esse viés está acabando com os animais. A questão da gestão pública, então, ela não pode se limitar apenas àquela questão do animal doméstico, porque o meio ambiente urbano, ele também tem que ter o seu equilíbrio, né? E a gente também tem fauna silvestre transitando no nosso meio ambiente urbano. Até agora, Maria da Graça, antes a gente estava conversando sobre o parque do Córrego Grande, e ela me passando algumas informações, eu não sabia que a situação lá estava tão precária. Então, o que nós temos que buscar? É uma situação difícil de resolver, temos um passivo ambiental nessa questão, mas não é impossível. A Holanda hoje é um país que não tem um animal abandonado. E como é que eles conseguiram isso? Com punição para quem abandona animal, nós temos lei também aqui no nosso país para isso, né? Educação ambiental, envolver a sociedade nesse controle. A sociedade tem que se sentir parte da gestão pública. A gestão pública hoje, ela prescinde da cidadania participativa. A sociedade tem que se sentir envolvida, porque são assuntos muito, assim, que choca muitos interesses, porque o olhar para os animais sempre foi esse olhar de uso, né, de benefício, o que eu posso fazer, o que eu posso me utilizar desse animal. Mas essa mensagem que eu queria deixar para os senhores e para as senhoras, né, com a questão dos direitos animais, sim, respondendo à pergunta que a gente fez, né, na apresentação dessa palestra, né, no cartaz que circulou, sim, animal também é sujeito alvo de política pública, aonde a gente vai ver só o ser animal, sem necessidade de ter um interesse humano, porque hoje nós temos leis que os protegem como sujeito de direitos, né? Nós entramos com uma ação judicial para proteger o berçário da baleia franca, baseado apenas no direito da baleia franca. Ela, enquanto ser que vem até aqui, né, direito à maternidade, direito ao trânsito livre de crueldade, de molestamento. Nós temos ações judiciais para proteger um animal apenas. E temos, então, que apostar também em gestões públicas, né, em um olhar público para essa questão do animal. Porque isso não é apenas uma questão legal, é também uma demanda social. Nós estamos cada vez mais criando uma consciência de compaixão, de solidariedade e de ética. Eu agradeço, então, né, os senhores e as senhoras, eu me coloco à disposição